Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, vamos continuar a nossa leitura devocional na Bíblia, a mensagem, o último capítulo de Efésios, o capítulo 6. E vamos ver o que Deus tem para falar conosco, porque sempre que lemos a Bíblia, a palavra se renova e o Senhor fala conosco. Então fique atento aí os seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. E dali o Espírito Santo vai nos dirigir a quais reflexões o Senhor quer trazer para a nossa vida. Então vamos dar início à leitura, que diz assim: Filhos, façam o que seus pais mandarem, é bem por aí mesmo. Honre pai e mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa, para que você possa viver bem e ter a vida longa. Pais, não deixem os seus filhos frustrados com críticas constantes. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Empregados, obedeçam a seus patrões e tenham respeito por eles. Eles são senhores de vocês na terra, mas a obediência no final das contas, deixa eu só continuar aqui. A obediência no final das contas é o verdadeiro Senhor, Cristo. Não trabalhem por obrigação, mas trabalhem de coração como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Trabalhem com um sorriso no rosto, tendo sempre em mente que não importa de quem venham as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. O bom trabalho resulta em boa retribuição da parte do Senhor. Sejam vocês escravos ou livres. Patrões, o mesmo vale para vocês. Não se aproveitem nem façam ameaças. Vocês e seus empregados estão abaixo do mesmo Senhor no céu. Saibam que ele não faz distinção entre vocês. Depois vai ter um subtítulo aqui, mas eu acredito que esse é uma continuação, né, do capítulo 5, que nós aprendemos sobre o casamento, falou ali para os casais, e aqui ele continua exortando sobre o quê? Como é o papel do filho, o que o filho deve fazer, que é honrar pai e mãe, porque isso vai abençoá-lo, né? Essa obediência vai o abençoar, é o primeiro mandamento com promessa. E sempre, se nós honrarmos a Deus, nós vamos honrar os nossos pais, né? E aos pais, tem um trecho aqui que eu achei muito interessante, que é assim: não trate seus filhos com críticas constantes. Porque se você viver criticando os seus filhos, eles vão entender que aquilo faz parte de quem eles são. Porque geralmente, né, as crianças, os filhos, principalmente naquela primeira infância, têm os pais como a maior referência deles. Então, vocês, pais, tomem cuidado com o que vocês falam aos filhos de vocês. Porque nessa primeira infância, você está moldando a identidade desse filho. Então, não venha ficar com críticas constantes. Sim, ele está aprendendo, vai errar muitas vezes, você vai precisar corrigir, mas corrija ele em amor, corrija ele ensinando qual é o caminho do Senhor, com paciência, enaltecendo quais são as qualidades dele, porque tudo que Deus cria é bom, perfeito e agradável, e os seus filhos não seriam diferentes. Então, muitas vezes, os pais estão estragando os filhos. Então, não crie os seus filhos com críticas constantes, mas mostre para eles aonde eles são bons. Eu sei que é difícil, eu sou mãe, muitas vezes a gente acaba falando mais coisas ruins, tipo assim, vai fazer isso, você deixou de fazer aquilo, e ressaltando as críticas. Porém, nós devemos o quê? Ficar atentos para sempre mostrar qual o caminho do Senhor, quem eles são em Cristo, né, que eles têm uma identidade firmada, que eles conseguem fazer, que com o Senhor eles são mais do que vencedores. Então, que a gente venha guardar isso no nosso coração, na nossa mente, para que a gente o quê? Ande de forma correta e eduque os nossos filhos no caminho certo. E aí, dando continuidade, ele fala o quê? Aos trabalhadores, né? Aos empregados ali. Não pense que você está servindo apenas as pessoas da terra, mas você está servindo a um Deus. Se você professa que você é de Cristo, então seja um testemunho vivo por onde você for, né? E pense, você está servindo a Deus e não apenas a um chefe, né? Então faça tudo com excelência, como se fizesse para o Senhor. E aos empregadores, né? Aos patrões, que também tenham o mesmo cuidado. Não é porque você está num cargo de liderança que você é maior do que Deus, né? E Deus está julgando, ele julga justos e injustos. Então, fique atento aí se você está sendo também um bom patrão. Não use do poder de forma negativa, porque um dia o Senhor cobrará de você. Então, fique atentos. Aqui está um conselho para a vida.
Então, vamos dar continuidade no texto, que aí é um outro subtítulo, né? Paulo muda ali o tema dessa conversa, e o subtítulo diz assim: lutando até o final. Iniciando a leitura. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um joguinho com os amigos, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação. São mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem mutuamente, para que ninguém venha cair ou vacilar. Também não se esqueçam de orar por mim. Orem para que eu saiba o que dizer e tenha a coragem de falar no tempo certo, explicando o mistério para vocês. A mensagem que eu, pregador prisioneiro, fui incumbido de transmitir, Tíquico, meu bom amigo, contará a vocês e que estou fazendo. E aqui está acontecendo comigo. Ele é um servo de confiança no Senhor. Eu o enviei não apenas para contar as novidades, mas para encorajá-los na fé. Adeus, amigos. Estejam com vocês o amor, a fé que vem de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que a tão pura graça esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo finaliza, né, a carta de Efésios. Nesse daqui que ele fala lutando até o final, de que a gente precisa estar pronto para essa luta, né? Que lá na versão original diz, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E aí fala, né, revistam-se de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes, né? E aí fala lá do capacete da salvação, das sandálias, enfim, eu não vou lembrar agora de cabeça tudo aqui, mas é isso, esteja revestido, forte para o dia da batalha, né? Que você venha se vestir aí de verdade, justiça, paz, fé e salvação, né? Que aí ele vai dar a armadura ali na versão original, da armadura do Senhor. Então, se revista dela. E aí ele vai esmiuçando, né? Que a oração é essencial, que estar firmado na palavra de Deus é essencial, para que você possa resistir. Então, nossa luta, nós temos que sim ter consciência das coisas humanas, né? Porque no 5 e um pedacinho do 6, ele está falando ali qual é o papel do filho, qual é o papel da esposa, do marido. Nós precisamos nos portar de forma decente na terra e saber o que devemos fazer. Contudo, não podemos deixar de estar atento que existe um mundo espiritual e que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o nosso marido, não é contra a esposa, não é contra os filhos, não é contra os empregados, contra os patrões, não é com pessoas. A nossa luta tem que ser no joelho, na oração, né? Para vencer os principados e as potestades, para vencer os dominadores deste mundo, para que Deus nos dê estratégia e sabedoria para desvencilhar ali das astutas ciladas do inimigo. Então, se revista aí da armadura de Deus, que você esteja forte, que você também caminhe na terra enquanto ser humano como uma boa pessoa, né? Cuide aí de quem você é, se melhore, se capacite para ser melhor em tudo que você for fazer, porque no final você está servindo a Cristo. Você é um representante do Senhor aqui na terra e que você possa continuar aí lutando, né, as suas batalhas, porque neste mundo a gente tem muitas batalhas, mas o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, desde que estejamos nos pés dele. Então, espero que você tenha aprendido aí com essa leitura devocional, né, com essa versão da Bíblia, a mensagem, e que tenha sido edificado, mas em tudo
Busque sempre ao Senhor, porque é nele que a gente encontra as estratégias e a verdadeira sabedoria, tá bom? Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus.